Fala galera, aqui é o Eduardo com mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo 10 pessoas que hoje se deram mal no truque de mágica. Eu vou estar assistindo um esse cara aqui, acho que foi, eu achei ele. Daí bora pro vídeo, se inscreva no canal e dê um like. Truques mágicos é muito legal. E embora os mágicos surpreendam com seus talentos por mais de séculos, ainda existem truques que parecem que são realmente mágicos. E se esses truques também forem perigosos, eles mantêm todos os espectadores incrivelmente tensos até o final. No entanto, às vezes os truques se desenrolam, digamos, um pouco fora do planejado. Adereços problemáticos ou uma simples falta de habilidade podem terminar causando verdadeiros fracassos mágicos. Quer dar uma olhada neles? Então, abracadabra e vamos lá! O pato maluco. Os mágicos frequentemente usam animais em seus números, afinal é bastante espetacular quando algum coelho desaparece de um lugar e depois aparece em outro, não é mesmo? É provável que muitos de vocês já viram algum truque assim. E sabem por que os coelhos são geralmente usados para esses truques? Porque eles são muito calmos e podem facilmente ser deixados em uma caixa até o final da performance. Mas já faz muito tempo que todos se cansaram dos coelhos, então não é de surpreender que esse ilusionista tenha decidido usar um pato. Esta também é uma criatura muito doce e divertida, e o truque é bem simples, certo? Bem, acontece que os patos não estão acostumados a ficarem parados para que o mágico possa concluir o truque. Além disso, esta ave parece ter decidido adicionar um elemento surpresa no truque e simplesmente voou para os bastidores. Porém, o mais divertido e embaraçoso é que o próprio ilusionista nem notou o que estava acontecendo. É realmente uma situação muito inusitada, mas ainda assim o pato definitivamente se tornou a estrela desse show. O rei da cinética. Sim, é assim que o protagonista do próximo fail inesperado durante um show gosta de ser chamado. Tim Ford. Esse é o nome real do autor do truque mal sucedido. É o criador de dispositivos exclusivos que funcionam com o princípio da reação em cadeia. Eles parecem incomuns, mas são amados pelo público e geralmente funcionam conforme o planejado. Mas não desta vez. A apresentação deveria ter sido um truque espetacular com um monte de pauzinhos saltitantes. Infelizmente algo deu errado desde o começo e depois de uma introdução espetacular, bem, nada aconteceu. E não importa o quanto o rei da cinética tentasse iniciar a reação em cadeia, nada aconteceu. Mesmo quando o apresentador veio ajudar, os pauzinhos simplesmente não queriam saltar na direção certa, nem se mover. Pobre Tim. No entanto, ele não saiu do personagem até o fim e parecia absolutamente calmo, apesar de ter gastado 36 horas para criar esse enorme negócio que acabou não funcionando. O malabarista perigoso. Malabarismo com motosserras ligadas. Não, isso não é uma piada das redes sociais, mas um truque real. Pode-se dizer que é um clássico do malabarismo. Não repita isso em casa, na rua ou em qualquer outro lugar. Imagine a dificuldade, além de lançar e pegar ferramentas pesadas, também é preciso se certificar de que elas não causarão nenhum dano que ponham a vida em risco. Mas esse cara chamado Jen Mustonen realmente gosta de fazer malabarismos com itens que poderiam machucá-lo seriamente. Por exemplo, em seu arsenal há machados. Então, por que não motosserras? Foi justamente com esse truque que o Jenny foi ao programa Britain's Got Talent. Ele trouxe 3 motosserras para o palco para o deleite do público. Mas para que essas ferramentas perigosas funcionem, elas precisam ser ligadas primeiro. E foi aqui que algo deu errado. Mas a serra que não queria ligar aumentou ainda mais a tensão no auditório. No mais, tudo correu muito melhor do que esperado, exceto pelo fato de que no final Jenny agarrou a motosserra com as pernas e ela escapou, miraculosamente sem machucar o artista. Um fracasso do karatê.
Este truque, gravado durante o programa Sri Lanka's Got Talent, prometia ser incrivelmente épico. Isso porque as performances que demonstram as capacidades do corpo humano são sempre legais, atraem a atenção e mantêm o espectador em suspense até o final. Vejam com seus próprios olhos. Um karateca incrivelmente resistente está fazendo um escape em cima de uma estrutura terrivelmente instável, enquanto os assistentes quebram placas em suas mãos. Aqui parece que realmente há uma perspectiva de entrar para o livro dos recordes Guinness, mas apenas até aquele momento em que o karateca pega uma placa em suas mãos e não. Foi um bom número. Na verdade, tudo não é tão ruim quanto parece à primeira vista. O cara está bem e até passou para a próxima rodada. As cartas do David Blaine. O ilusionista americano David Blaine é conhecido por seus truques incrivelmente legais, incluindo congelar-se no gelo, prender a respiração por 17 minutos e até mesmo cuspir sapos. Mas até mesmo os melhores mágicos têm alguns fracassos e às vezes nos truques aparentemente mais simples. Cartas. Sim, todo mundo começa na mágica com cartas. O mágico dividiu o baralho, deu um dado a uma das espectadoras, pediu para outra lembrar uma carta aleatória e para o resto das pessoas para puxar uma carta de cada vez. E então começou a boa e velha mágica de rua. Can you say your card out loud? Six of Hearts. The Six of Hearts. That's the card you were thinking of. Can you tell everybody what number you rolled on the die that you've been holding? 4. 4? Put your finger on the fourth card. Yeah. And you said Six of Hearts. Oh, esse poderia ser um truque incrivelmente legal. Imaginem quantas pessoas estão envolvidas, como são confusas as condições e de repente, com a ajuda de algum tipo de poder, o mágico coloca a carta certa no lugar certo. Mas acontece que a carta era um as de copas. Oh, well, close. I mean, it was almost it. It was a good try. No, but the truth is, do you see how the ace really looks? Like, if you look at it, see how it really looks like, here, watch. See how it looks like the 6 when it moves, kind of? Unfortunately, we need to try one more to redeem that. Acessório problemático. Que tal um truque de corte vertical? Parece muito intrigante. Provavelmente uma performance como essa poderia ter sucesso incrível com o público e os jurados de qualquer competição de talentos, se no momento mais inesperado o acessório principal não decepcionasse. Tudo estava indo tão bem e por um momento alguém deve ter acreditado que aquilo realmente era uma mágica. Mas quando o truque já estava se aproximando do final espetacular, o painel branco da caixa mágica inesperadamente escorregou das mãos do ilusionista. Sim, e a garota derrubou o pano preto que imitava o vazio naquele exato momento. Isso foi realmente uma vergonha. Mas vamos respeitar o mágico, ele fez o truque até o fim. O telefone e a garrafa. O progresso não para, o que significa que os truques também mudam. Há alguns anos, ilusionistas pediam relógios ou joias aos espectadores casuais, mas hoje preferem usar os smartphones. É muito mais conveniente porque todos têm um desses. E além disso, eles têm alguns recursos úteis que podem ser usados durante o truque. Foi isso que pensou o famoso mágico Dínamo, quando ele chamou duas pessoas da plateia que não se conheciam. Ele pegou o smartphone de um cara chamado Tom, pediu o número e com a ajuda de um incrível truque de mão, colocou o telefone dentro de uma garrafa vazia. Watch. Impressionante. Mas, para provar ao público que o telefone na garrafa não era falso e sim o verdadeiro telefone do Tom, o Dínamo pediu a Amy, a segunda assistente do truque, que ligasse para o número ditado pelo cara. Hold up the bottle like this towards the camera. Hold it up right here. Can you call Tom's number, please? He's calling. I hope you've got signal in there, mate. Alright, you know what? If you're with Tom in the audience here, can you call his phone, please? Call it as quickly as you can. It's a live magic show, people. Anything could happen. Infelizmente, apesar dos esforços do Dínamo, o telefone na garrafa nunca tocou. Parece que as paredes grossas de vidro realmente ficaram no caminho da comunicação móvel, mas isso não foi um problema nem para o público nem para o mágico. Um clássico fracassado. Você ama truques mágicos famosos como a gente? Sim. O que aconteceu, gente?
Por exemplo, aquele em que o mágico ou sua assistente entra em uma minúscula caixa e acena para o público e então, com a ajuda de alguma magia incrível, aparece do lado de fora? Abracadabra. Muitos ilusionistas repetem esse truque mais de uma vez durante sua carreira mágica e na maioria das vezes, se o truque foi bem ensaiado, tudo corre bem, especialmente se for uma performance no palco em um ambiente familiar. Mas, e na televisão? Um espetacular balanço de sua jaqueta para fazer o público assobiar animado e em seguida o mágico já está subindo em uma caixa apertada em cima de um poste alto. É claro que para que a mágica ocorra, você precisa cobrir a estrutura com um pano e depois levantar um pano próximo a ela. Tcharam! O mágico já está na nossa frente e sua assistente, bem, acabou sendo um pouco mais lenta do que o esperado. Talvez se a apresentação fosse em um palco onde não há câmeras que enxerguem tudo, esse pequeno constrangimento passaria despercebido, mas infelizmente não. No entanto, parece que o mágico, assim como o público no auditório, nem perceberam nada, o que significa que a apresentação foi boa. Águas correntes. Você já deve ter ouvido falar de Harry Houdini. Este famoso mágico sabia perfeitamente que o público responde melhor aos truques que põem a vida em risco. E havia mais que o suficiente deles no arsenal do ilusionista. Um desses truques incrivelmente perigosos era o seguinte: o Houdini era acorrentado e colocado em um aquário especial com água. Ele era coberto por uma cortina e logo ficava livre e acenava para a plateia. Impressionante? Pode apostar. Mas repetir os famosos truques do Houdini não é tão fácil. E às vezes o imprevisto pode acontecer. Com certeza essa garota sabia o que estava fazendo. Esta com certeza não era a primeira vez que ela fazia esse truque. Mas mesmo nesse caso, há sempre um risco. O risco de algo não acontecer conforme o planejado e por causa de alguns segundos de atraso, tudo acabar como aquela cena muito trágica do filme O Grande Truque. Afinal, água e correntes não são a combinação mais segura. Felizmente, o aquário foi aberto a tempo e ninguém ficou ferido. Mas ela provavelmente nunca mais fará esse truque. O que fazer quando estiver em casa no tédio? Desculpa Fazer yoga e se pelo alongar. anúncio, gente. Jogar. O corte que deu errado. Eu não vou cortar essa parte por causa Bem, que e eu por último, não o quero. truque mais perigoso que você pode imaginar: serrar uma pessoa e nada sair de acordo com o plano. Você está sentindo a tensão? Um verdadeiro drama, um filme de terror que quase virou realidade. E tudo isso em uma apresentação da escola. Na verdade, temos que elogiar esses caras que fizeram esse truque bastante complicado. Sim, e sem os acessórios adequados. Talvez tudo tenha sido muito melhor do que o esperado. E até mesmo a garota inacreditavelmente longa dentro da caixa passaria despercebida se as carteiras fossem um pouco mais estáveis. O que fazer? Às vezes até mesmo os melhores mágicos erram em coisas pequenas. O pior é que a parte de serrar deu certo, mas depois... Talvez o melhor nessa situação são as pernas que continuam do outro lado, apesar do caos que está acontecendo. Esse truque é definitivamente o nosso favorito. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Dê um like, como que eu falei. E se inscreva no canal.